Graça e paz, família Catedral. Graça e paz, família Catedral. Aleluia. Que louvor extra forte. Que adoração. Senhor é precioso, o amor dele nos alcançou. E aí você cantar esse louvor, onde diz que no meio da tempestade, você escuta ele te chamar. Tempestade é barulhenta, não é verdade? Tempestade muitas vezes traz medo, porque é difícil estar no meio de uma tempestade. Seja uma tempestade física, natural, chuva forte, ou seja uma tempestade espiritual, ou seja um momento adverso que você esteja passando. Qualquer tempestade, seja em qual esfera for, é sempre muito difícil passar por ela, sim ou não? Mas lembre que na tempestade ele também está. Então não deixe que a tempestade silencie a voz dele em você, porque ele está chamando você pelo seu nome, mesmo que seja nesse momento turbulento. Coloca meu celular assim. Mas independente do momento que você esteja vivenciando, não deixe que nada te distraia de ouvir a voz dele. Não deixe que nada faça você se distrair do cuidado dele, porque ele está cuidando de você em todo o tempo. Mesmo nesses momentos que você pense que ele não está lá, acredite, ele está. Ele está. E você precisa estar sensível em ouvir a voz dele, para que assim você consiga passar por aquele momento e permanecer firme com ele. Não deixe que nada cale a voz dele. Aleluia. O amor dele nos alcançou e é por isso que eu e você estamos aqui. Não existe outra razão para você estar vivo, para você estar nesse lugar. A única razão e a maior de todas elas se chama: o amor dele te alcançou. Olha para esse irmão que está aí bem do teu lado e diz: o amor dele te alcançou. E é por isso que você está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas. Lucas capítulo 17. Esse texto, ele sempre ministra muito ao meu coração. Eu até pensei em ministrar hoje uma palavra sobre o milagre de Dorcas, mas aí depois o Senhor me lembrou dessa passagem e Ele me direcionou para trazer ela hoje para as nossas vidas. Amém? Olha para o teu irmão aí, bem aí pertinho de você, e diz assim para ele: deixa Deus falar com você. Eu sei que você falou, certo? Mas eu quero que agora você seja bem firme no olhar dele assim, para ele receber bem no espírito. Diz assim para ele: olha na bolota do olho do teu irmão. Bem na bolota do olho dele, olha bem na bolota assim. Igual eu vou olhar no de Daia agora. E diz assim: deixa Deus falar com você. Não sai daqui sem ouvir Ele falar contigo através da palavra. Amém? Louvado seja o nome dele. Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. É a passagem dos 10 leprosos.
que são curados. Aleluia. Versículo 11. Versão NVI. Que é a minha versão aqui, para a gente acompanhar todos na mesma versão. Vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor Deus e eterno Pai, Rei da glória, dono de todo o poder, aquele que está nesse lugar, que sara, que salva, que cura, que liberta, que restaura, toda honra, toda glória, todo louvor. Nós estamos aqui, papai, para receber essa palavra do céu. Fala os nossos corações, abre os nossos olhos espirituais. Faz com que essa palavra, Senhor, seja rima aos nossos corações e que a gente saia daqui transformado com ela. Nós queremos receber da Tua parte, Senhor, e abrimos o nosso coração. Em nome de Jesus, e a igreja diz: amém. Aqui é um momento que Jesus está indo para Jerusalém. A sua cidade, Cafarnaum, para Jerusalém, existia um percurso. Eu creio que alguns estudiosos, quando vão falar, é um percurso a pé ali de mais ou menos 126 quilômetros, de Cafarnaum a Jerusalém, e se levava ali alguns dias para se chegar lá. Se você for pela internet, vai dar quase 200 quilômetros de distância. Mas a pé se baseava mais ou menos aí, quebrando aí, cortando os caminhos, esse percurso. E levava-se ali uns 7, 10 dias para se chegar a Jerusalém. E esse é o momento da viagem que Jesus está percorrendo, e essa seria a última viagem de Jesus. Porque depois, quando ele chegasse em Jerusalém, ali, quando se encerrasse o percurso, seria o momento o qual ele seria crucificado. Então, nessa última viagem, esse processo aqui, muitos milagres vão acontecer até Jesus chegar lá. E muitas coisas acontecem nesse percurso. E eu acho muito interessante, porque o Lucas, quando está escrevendo aqui, ele é muito detalhista. Eu gosto desse livro de Lucas, gosto dos detalhes, porque quando ele vai narrar as histórias, ele gosta de dar detalhes, nomes de lugares, ser específico. Ele é bem detalhista. E aqui ele abre um detalhe para falar que Jesus está passando ali entre Samaria e Galileia. Jesus poderia não ir por esse percurso, ele poderia fazer outro percurso, mas existia um propósito também a se cumprir aqui nesse momento, porque Jesus, ele veio para salvar a todos, aleluia. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz: Jesus veio para todos, inclusive para mim e você. Glória a Deus. E Jesus veio para todos. E aqui Jesus, ele está indo nesse percurso e ele resolve passar por Samaria, porque existia um propósito
para ele passar naquele lugar. E Lucas, quando detalha aqui que Jesus passa por ali, eu quero que você entenda que era um percurso também muito desafiador, porque existia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Eles não se entendiam. Sabe, passar por ali era algo perigoso. Passar por ali, normalmente os judeus quando iam, eles iam em grande quantidade, um bando maior. Porque se os samaritanos fossem atacar, eles teriam como ter ali uma defesa maior. Mas Jesus não precisa de ninguém para o defender. Aleluia. Jesus não tem medo. Nele não há medo. Oh, glória. E ele tem um propósito ali para alcançar pessoas muito especiais para eles. Pessoas que para a sociedade eram abandonadas, esquecidas, deixadas de lado. Que povo era esse? Jesus, quando está passando ali por Samaria, ele vai passar por uma aldeia. E nessa aldeia era o lugar onde ficavam refugiados. Os que eram enviados para ficar nessa aldeia, só os leprosos ficavam ali. Então ali é um lugar onde ninguém queria ir. Porque qualquer pessoa que fosse tocada por um leproso, ela seria o quê? Contaminada. E os leprosos, eles também não podiam se aproximar da sociedade. A partir do momento que eles adquiriam essa doença, a partir do momento que eles estavam ali imundos, eles tinham que viver reservados. E muitos chegavam a morrer, não chegavam nem mais a ver sua família. Eles ali eram colocados, e se eles encostassem alguém, eles podiam até ser mortos, eles não podiam ir no sacerdote, ninguém. Então, eram pessoas o qual a sociedade também temia encostar, e eles também tinham que, pela lei, não encostar. Mas aí Jesus sabia daquela aldeia, Jesus sabia daquele povo, e ele ia alcançar a todos, independente de quem fosse, independente se era um excluído, independente se era um esquecido, independente se era alguém que ninguém queria por perto, mas Jesus queria, porque Jesus não exclui ninguém. Você não entendeu? Sabe aquela pessoa que você às vezes fica achando que Jesus não gosta porque você não gosta da pessoa? Eu quero te dar a notícia, comece a amar essa pessoa, porque Jesus ama tanto quanto ama você. Jesus não rejeita ninguém. Ele tem salvação para todos. Ele tem amor para derramar para todos. E Ele sim quer curar. E Ele sim quer libertar, e Ele quer alcançar todos. E esse era um grupo que Jesus tinha o propósito de alcançar. Olha aí para essa pessoa e dizer: Jesus me ama, tanto quanto você. Olha para outra pessoa e dizer: ei, sabe aquela pessoa que você talvez não goste? Comece a amar. Porque Jesus ama ela tanto quanto você. Aleluia. Então, quando Jesus está ali passando, vai acontecer algo que vai mudar a história daqueles homens. Aqueles homens, a Bíblia está dizendo nesse texto que a gente leu, que quando Jesus está passando, eles começam a gritar. Eles começam a chamar a atenção de Jesus. Preste atenção. Jesus estava passando por aquele lugar e ele queria sim curar aqueles homens. E ele queria sim fazer um milagre sobrenatural na vida deles. Mas aqueles homens precisaram decidir que também queria aquilo. Amém? A Bíblia está dizendo que aqueles homens, quando viram Jesus, começaram a gritar e a clamar por Ele. Muitas vezes, Jesus está bem aí,
do teu lado, com o teu milagre. Jesus está aqui nesse lugar hoje, essa noite, e só depende de você clamar por Ele, para Ele fazer. E muitas vezes as pessoas sabem que Jesus está no lugar, mas elas ficam só observando e não fazem nada. E aí Jesus está ali, Jesus vai passando, e daqui a pouco a pessoa nem recebeu a bênção. Foi porque Jesus não queria operar? Não. Foi porque a pessoa não quis. Então, Jesus quer operar na sua vida, aleluia. E só depende de você também querer, glória a Deus. Aleluia. Então veja o cenário, vai Jesus passando e os leprosos começam a gritar. Agora eu quero perguntar para você, Jesus ouviu 2 gritando por ele? Jesus, eu estou ouvindo 2 pessoas me gritando. O texto fala isso? Não. O texto fala que Jesus ouviu a todos. Todos aqueles que clamaram, Jesus ouviu. Todo aquele que clama por Ele, Ele ouve. Ele não é surdo. Tem gente que pensa que Ele é surdo. Tem gente que pensa que, por que as coisas não estão acontecendo agora, nesse momento que eu estou clamando, Ele não está me ouvindo. É mentira do diabo. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. No tempo exato, tudo vai acontecer. Aqueles homens clamam e a Bíblia diz que Jesus os ouve. E aqueles homens, eles clamam por cura. Todos 10 querem ser curados. Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui já pediu algo a Jesus? Quem aqui já clamou, já gritou assim, pedindo algo? Uma cura, uma libertação, algo que queria conquistar. Alguém aqui já pediu? Glória a Deus, estamos na terra. Se você ainda não pediu, você está perdendo tempo de ser abençoado. Peça, porque Ele escuta. E ali quando eles clamam, Ele escuta. E o que é que Jesus diz para aqueles homens? O que é que Jesus diz? Cadê o texto? Cadê o texto? Vamos lá para o texto. Eles gritaram no versículo 13, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, no plural, viu todos, ouviu, ele disse o quê? Vamos ler juntos o que que Jesus disse, depois do tracinho lá no 3. Bora lá, 1, 2, 3. Amém? Vão mostrar-se aos sacerdotes. Gente, eu acho incrível essa parte aqui de Jesus. Porque eles estão ali leprosos, feridentos. Eles gritam à distância, porque eles não podiam encostar. Então eles falam de uma distância de Jesus. E em seguida, Jesus diz assim, vão se mostrar ao sacerdote. Por que que Jesus está mandando ele se mostrar ao sacerdote? Porque pela lei, quando uma pessoa era purificada de uma lepra, ele precisava ir até o sacerdote se mostrar. E vendo ele, o sacerdote, que a pessoa estava limpo, sem nenhuma mancha no corpo, sem nenhuma marca, porque se a pessoa chegasse no sacerdote com marcas de lepra, ele corria o risco de ser morto. Amém? Então, quando a pessoa estava curada, ia até o sacerdote, mostrar-se pela lei, para que assim eles passassem por um processo. Chegava no sacerdote, o sacerdote olhava, via que a pessoa não estava com lepra, com nenhuma mancha no corpo, com nenhuma marca. O sacerdote enviava ali outros sacerdotes para observar. Quando observava, via que estava limpo, reservava a pessoa 7 dias. A pessoa ficava 7 dias ainda, quietinho, aguardando em um local. Depois de 7 dias, e os sacerdotes de novo averiguavam aquela pessoa. Se depois de mais 7 dias aquela pessoa estivesse realmente limpo, passando-se aí uns 15 dias de purificação, aí
o sacerdote fazia o processo de purificação. A pessoa tinha que pegar um cordeiro para sacrificar. O sacerdote pegava o sangue daquele cordeiro, passava no dedão da mão direita, do pé esquerdo, da orelha direita o sangue do animal, e o restante aspergia sobre a pessoa. E aí, depois de uns dias, ele fazia essa purificação com óleo para abençoar ali a pessoa, e a pessoa assim, depois desse processo, a pessoa voltaria para a sua família. Então, passava um processo. Então, para aquelas pessoas e até o sacerdote, eles tinham que ter certeza que estavam purificados, porque senão eles corriam o risco de ser mortos. Então, se tem algo que esses 10 homens aqui têm, é fé. Sim ou não? 2 pessoas concordou que os homens estavam com fé. Vocês pensam que se esse homem não tivesse com fé, que Jesus estava o curando, só em mandar eles ir, eles iam fazer o que lá no sacerdote para eles serem mortos? Eles não eram pessoas com problemas mentais, eles tinham consciência. Então, se tem uma coisa que aqueles 10 homens tinham, era fé. Então, em comum, eles tinham fé. Aleluia! Glória a Deus! Quem tem fé aqui, dá aleluia. Quem é cheio de fé, dá glória a Deus. Eita glória! Fé. Foi o que aqueles homens tiveram. Tem muitas pessoas que vêm para Jesus, clamam a Jesus por um milagre e têm fé, e assim recebem. Oh, glória! E isso é maravilhoso. E Jesus ama quando a gente tem fé e as coisas se concretizam em nossas vidas. E eu acho incrível que aqui quando Jesus diz vá, eles não estavam curados naquela hora, porque Jesus poderia muito bem dizer assim para ele: sedes curados. E aí eles seriam curados e depois eles iriam até o sacerdote, não é verdade? Porque muitas vezes a ação natural nossa é primeiro receber o milagre, para depois a gente querer dar continuidade ao processo. Só que tem muitas vezes que você vai precisar primeiro dar o passo, mesmo que você não esteja vendo o que está acontecendo, mas você vai precisar crer e ter fé e ir mediante uma palavra, para que assim depois você viva o milagre. Porque fé é você crer naquilo que você não está vendo ainda, mas você tem certeza absoluta que aquilo vai acontecer e que aquilo já aconteceu. Aleluia! Fé é você não duvidar, é você ter certeza. É mesmo que aqueles homens, quando Jesus disse assim para eles, vá até os sacerdotes, eles continuavam leprosos. Quando Jesus disse vá, as feridas ainda estavam lá. Sabe o que isso quer dizer? Que tem muitas feridas em você que ainda estão, mas hoje Jesus diz assim para você: vá, siga em frente, e no seu passo, mediante você ir, você vai ver que no caminho o milagre já aconteceu, mas você vai precisar dar o passo de fé, porque quem verdadeiramente acredita, vai debaixo de uma palavra, não vai depois que vê, vai porque crê. Mas tem muita gente sentado, esperando primeiro receber. Você já observou que às vezes a gente diz assim: Jesus, se você me der tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Quem aí já fez isso? Só eu? 1, 2, 3, 4, 5. Quem aí disse assim: Deus, se tu me der um emprego, eu vou ser dizimista. Deus, se tu me der um carro, eu vou dar carona para os irmãos, tudinho para ir para a igreja. Deus, se tu me der uma bicicleta para ir para o meu trabalho, eu vou ser grato todos os dias na pedalada, suado. Olha, Deus, se tu fizer, eu vou agradecer tanto pelo que o Senhor fez. Quem aí já fez essas coisas com o Senhor? Quer para depois fazer. Essa é uma ação natural, mas quem verdadeiramente crê, agradece antes mesmo de receber.
Quem verdadeiramente crê, faz antes de ter na mão, porque acredita e confia naquele que está determinando a palavra. Amém? Aqueles homens escutam e eles têm fé e têm certeza que vão ser curados. A Bíblia diz que quando aqueles homens estão indo, bora aqui, ó. Enquanto, no versículo 14, em seguida, o que a gente leu, ao vê-los ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, isso é, depois que eles começaram a caminhar, aí diz o quê? Eles foram purificados. Eita glória! Tem gente que ainda não recebeu a bênção, porque está esperando receber, e Jesus já mandou ir receber, e a pessoa está parada esperando. Ei, meu filho, se você ficar como aquele ditado do baiano, se balançando numa rede, dizendo que está esperando em Deus, você vai ficar só esperando, e não vai acontecer, porque Deus não tem compromisso com preguiçoso, Deus não tem compromisso com gente preguiçosa, porque preguiçoso não tem fé. Você sabia disso? Você sabia? Preguiçoso não tem fé. Porque se ele tivesse fé, ele já tinha tomado uma atitude, ele já tinha tomado um posicionamento, ele já tinha feito algo na vida dele. Então aqui está dizendo que mediante eles foram purificados. Só que na hora que esses homens percebem que foram curados, existe um no meio de 10 que é diferente de todos. Diga, esse uma sou eu. Ah, não, você não entendeu. No meio de 10 tinha um que era diferenciado. E se você ler o texto, você pode dizer com posse, digo, diferenciado sou eu. Olhe para o teu irmão e diga, diferente sou eu. No meio dos 10 eu sou diferente. Não tem aquele ditado que diz assim, que a mãe diz para o filho, você não é igual a todo mundo? Pronto, você não é igual a todo mundo? Você não precisa ser igual a todo mundo. Você não precisa ser igual à maioria. Porque a maioria aqui era 9. Sim ou não? Nem sempre estar com a maioria é o melhor. Nem sempre estar em vantagem quer dizer que você está bem na fita. Nem sempre, no meio da multidão, as coisas vão dar certo para você e vai te levar a algum lugar. Ah, porque todo mundo está indo nessa direção. Então, se todo mundo está indo, eu vou com ele. Menino, pense aí. Se era 7 indo, 2 disse, eu também vou com ele. Se era 2 indo, o terceiro foi, o quarto foi, daqui a pouco, os 9 continuaram indo. Preste atenção. Muitas vezes, a multidão é só para distrair você do foco, do melhor que ele tem para a sua vida. Você precisa de fé, mas essa fé, você vai precisar permanecer com ela até o fim. Porque Jesus não quer que você tenha uma fé só para um milagre. Jesus não quer que você tenha fé só para os teus interesses. Jesus não quer que você tenha fé só para adquirir aquilo que você quer. Porque o que esses homens queriam? Eles queriam ser curados. Então a fé curou aqueles homens. E aqui está dizendo que 9 daqueles homens continuaram seguindo, enquanto quando percebeu, os 10 perceberam que estavam curados, mas era diferente. Existia dentro dele algo que gritava maior do que a necessidade de chegar no sacerdote. Algo gritava naquele homem que era diferente. Um sentimento, uma característica de quem tem caráter, de integridade. Aquele homem tinha gratidão. Aquele homem tinha uma tamanha gratidão pelo que Jesus tinha feito com ele, que ele não conseguiu seguir adiante sem antes voltar para
para agradecer o mestre. Aquele que ele diz assim, ó, mestre. Eles clamam, eles têm certeza que Jesus era o mestre. Quando você recebeu o seu milagre, você tem certeza que foi Jesus que fez. Nós sabemos que só Ele opera milagres. Mas tem muitas pessoas que após adquirir o que tanto almeja, que após receber aquilo que tanto quer, a fé vai até ali, porque a pessoa tem uma fé egoísta, que ela queria só para si. E ela queria se limitar à terra. Você não é desta terra. Você não é deste lugar. Você é estrangeiro aqui, aqui é passagem. Aqui é só até 120. Existe uma eternidade de glória. E nesse lugar de paz que eu quero morar. E é nesse lugar que Jesus quer te encontrar. Aquele único homem, ele volta para agradecer. E muito maior, porque junto com quem é grato, existe uma adoração. Aquele homem volta para adorar. Ele volta em adoração. Aquele que derramou o milagre. Sabe por quê? Porque ele podia muito bem ir depois até o sacerdote. Ele tinha tanto tempo sem ter sua cura. Então, em qualquer hora ele podia ir até o sacerdote, sim ou não? Podia. Mas ele entendia que primeiro ele precisava chegar em Jesus, porque ele podia não ver mais Jesus, que de fato se ele não tivesse voltado, ele não veria mesmo mais ele, porque aqui era a última viagem, Jesus depois seria crucificado, então ele provavelmente não ia encontrar mais Jesus naquele lugar. Tem pessoas que estão deixando para adorar Jesus depois, e depois pode ser tarde. Tem gente que diz que é grato, eu sou grato, penso eu os novos dizendo, dá obrigado lá Jesus, viu? Recado para Jesus é mentira. Por isso que o véu foi rasgado, para você ter acesso livre a Ele. Então não fica pedindo para o irmão fazer por você, não fica pedindo para o irmão, ora por mim, faz por mim, é entre você e Ele. A conexão com Ele é entre você e Ele, é única. Não tem intermédio. Não deixa para depois. Porque depois você pode não ter mais a oportunidade que Ele está te dando hoje. Aqueles 9 homens perderam a maior oportunidade da vida deles. Eles queriam ser curados e foram. Tem pessoas que dizem, ai Jesus, eu quero tanto um carro. Aí Jesus dá. O irmão some e nunca mais aparece. Você vê só o vento do carro passando na pista. Só o vento. Tem gente que diz, Senhor, eu quero tanto um emprego. Olha Jesus, quando tu me der um emprego, eu não vou perder um culto. Jesus, quando tu me der um emprego, eu vou ser dizimista fiel. Oh, Jesus, quando tu me der um emprego, Jesus, nunca mais eu vou ficar em casa assistindo novela. Eu vou vir agradecer. Aí Deus dá um emprego. O emprego é uma bênção, sim ou não? É. Mas você lembra o quê? O que que o inimigo fez lá com o povo do Egito? Mandou aumentar o que? A carga de trabalho, que era para distrair o povo de tanto trabalho, para o povo não ter tempo de adorar a Deus. Então, Deus te dá um emprego, mas às vezes o inimigo te dá uma sobrecarga de muito trabalho, além do normal, para você ficar muito cansado e começar também a perder culto. Aí você diz, eu não fui para o culto porque eu estou muito cansado. Eu não fui para o culto porque agora na hora do culto eu estou no meu trabalho. Tudo aquilo que te afasta de Deus, você tirou Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus, não tem Deus. É você com aquilo que você está fazendo. Porque Deus nunca vai te dar nada que te tire da presença dEle. Deus nunca vai fazer nada na sua vida para te afastar dEle.
Então não transforme as bênçãos de Deus em maldição. Porque tem gente que pega as bênçãos de Deus, é uma bênção. Aí a pessoa transforma em maldição. Deus não tem nada a ver com isso. Cuidado. Porque Deus quer te abençoar todos os dias. Mas vigia, irmão. Porque se você não vigiar, o inimigo te distrai. E te rouba de Jesus. E tem vezes que ele nem te rouba. Tu vai com as próprias perninhas assim, ó. Porque nem tudo é culpa do diabo. Tem muita gente que tudo bota a culpa no diabo. É culpa do diabo. Foi o diabo. Tem coisas que a culpa é só sua. É só sua. O diabo tem nada a ver. Eu penso que tem hora que os capeta estão bem assim, olhando. Vou para o culto hoje não. Estou muito cansada. Vou para o culto hoje não, porque eu briguei com meu marido. Vou para o culto hoje não, porque menino me fez raiva. Não vou para o culto hoje não, porque eu não tenho roupa. Eu não vou ler a Bíblia não, porque eu não estou com vontade, estou de mau humor, minha mente está atribulada. Eu não vou ouvir louvor, porque eu não estou afim. Aí eu não vou. Aí tem gente que depois a casa cai. Irmão, foi o diabo. O diabo, eu penso que o diabo diz, eu não tenho nada a ver com isso. Nem me envolva nessa confusão sua. Esse problema aí é seu. Entendeu? Então, para de colocar a culpa no diabo, que tem muitas coisas que a culpa não é dele, não. A culpa é sua. Porque ele não te obriga a nada. Ele não tem poder para dominar você, se você não deixar. Ele não manda em você. Ele não lhe obriga, não lhe força, não lhe amarra. É se você deixar. Olha para o teu irmão e diz, é se você deixar. Mas se você quiser, você pisa ele de pé. Expulsa ele por 7 portas. Eu gosto dessa parte. Diga 7 pedaços. Pode dividir ele em 7. Manda embora. Em nome de Jesus. Irmãos, aquele homem volta para agradecer. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Gratidão abre portas para as bênçãos. A gratidão abre portas para as bênçãos. Você sabia disso? Uma pessoa que ela é agradecida. Uma pessoa que é agradecida. As bênçãos vêm para ela. Você não está entendendo? Uma pessoa que é grata, ela tem uma visão aberta. Você sabe como é uma pessoa agradecida? Deixa eu dizer para você. Quando uma pessoa ela é grata, ela tem visão aberta. Pode estar acontecendo uma tempestade, ela consegue enxergar na tempestade a parte boa da tempestade. Pode tudo estar dando errado, ela consegue enxergar um lugarzinho lá, o pontinho preto, onde ela diz assim, olha, mas isso aqui está dando certo. Vamos agradecer por isso aqui. Uma pessoa grata, ela nunca enaltece o problema. Ela enaltece Jesus que está com ela. Uma pessoa quando é grata, ela abre a visão e ela tem sempre esperança, porque ela sabe que aquele momento difícil vai passar. Uma pessoa grata é diferenciada. Uma pessoa grata, parece assim que tudo caiu e não tem mais nada em pé. Aí ela olha, aí ela diz, olha, nós temos a brilhante oportunidade de reconstruir algo melhor. Está tudo no chão. Está tudo caído. Parece até que não vai ter mais esperança. Parece que não tem mais jeito. Aí quando a pessoa tem gratidão a Deus em todo o tempo, ela olha assim e diz, eita Deus. Aleluia. Falhou meu microfone. Aleluia. 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 Aleluia, voltamos. Quando você é grato ao Senhor, as coisas elas podem te abalar. Porque é natural. Porque essa carne aqui ela se abala, sim ou não?
Ela sente, ela é carne. Mas não te derruba. Não te mata. Você às vezes até parece que vai estar sem força. Mas quando o teu coração é cheio de gratidão a Deus, porque só em você estar vivo é a maior razão de todas para você ser grato. Só em você estar vivo é uma oportunidade que a tua história ainda pode mudar. Então, você olha para aquele caos e você diz, Deus vai organizar tudo. E você começa a se posicionar, a colocar as coisas no lugar. Porque você vê Deus em todos os lugares. Quando meu pai faleceu, a família pensou naturalmente. Eu me sentia como essas luzes aqui para mim. Porque eu sempre fui muito apegada a meu pai, como todos os meus irmãos. Mas como eu levava meu pai para médico, como eu estava mais perto, cuidando ali de tudo, as pessoas pensavam que com a morte de meu pai, eu seria a coluna que ia cair. E que ia ser mais difícil ser reconstruída. Porque era o natural de se pensar. Amém? E o processo até meu pai ser levado para a glória, quando Deus falou para mim que ia recolher meu pai, Deus falou para mim mais ou menos um mês antes de recolher ele, e eu sou privilegiada que Deus me falou isso, e nesse processo de um mês, eu comecei a preparar o meu pai para a glória. Então, todos os dias, foi bem quando começou a pandemia, bem no início da pandemia, onde os pastores estavam aqui com o carro, fazendo os cultos pelo carro, onde os pastores estavam indo para as ruas. Eu não fiquei presente nesse tempo. Algumas pessoas não entendiam por que eu não estava vindo para a igreja nesse tempo. Tinha pessoas que falavam que eu não estava vendo porque eu tinha me acovardado com medo da pandemia. Tinha pessoas que estavam falando que no meio da pandemia foi revelado aqueles que não eram, sabe? Eu ouvi muitas pessoas falarem de mim mesmo, burburinhos. Porque por causa da pandemia, aí onde você vê a fé, aí onde você vê. Só que na verdade eu sabia o que Deus tinha me falado. Deus me falou que ia recolher o meu pai. E eu fechei um restaurante, eu parei meu trabalho, eu levei meu pai para a roça. E eu comecei a preparar o meu pai para a glória. Porque o meu pai tinha um coração amargurado, o meu pai tinha um coração que não liberava perdão, embora ainda tenha aceitado Jesus. O meu pai, por falta de perdão, ele adquiriu úlceras, ele adquiriu várias doenças. Ele estava em Cristo Jesus, mas ele perdeu muito de ser abençoado, porque ele perdeu tempo com o coração dele traiçoeiro, porque coração é mentiroso e traiçoeiro. Então, quando Deus me disse, eu vou recolher teu pai, eu comecei a cuidar da parte espiritual do meu pai. Então, eu larguei tudo para cuidar do meu pai. E nesse processo, meu pai estava bom, adoeceu, depois ele ficou bom de novo. E ali eu dava comida a ele, na boca dele, e eu fiquei cuidando dele. E eu falei, eu não vou perder meu pai para o diabo. Eu não vou perder. E nesse processo, o meu pai foi preparado, liberou perdão. Um dia antes dele falecer, ele liberou perdão pelas pessoas, ele abriu o coração. O testemunho do meu pai é outro dia. Mas, enfim, Deus fez tantas coisas, que no dia do velório do meu pai, eu tinha tanto para agradecer a Deus, que não dava para mim ficar chorando e gritando. Porque eu tinha tanta gratidão ao Senhor que deu a oportunidade de eu cuidar dele e dele verdadeiramente se converter. E eu tinha certeza que ele estava na glória, que a dor da perca não era maior do que a dor da gratidão. Se você colocar gratidão dentro do teu coração, nada vai ser maior ao ponto de desestruturar você. Quando as pessoas me olhavam, elas ficavam sem entender. Aí eu dizia, você está bem? Eu falava, glória a Deus, eu estou muito bem. E aí, eu digo, eu tenho tanta gratidão. E eu começava a falar de tudo que Deus fez na vida do meu pai. E a família do meu pai começou a ouvir Jesus. E no dia do velório, que a gente saiu daqui, foi para Pernambuco, eu ainda ministrei na hora do velório. Então, assim, verdadeiramente, Satanás
não teve legalidade nem na hora da dor de uma perca minha, porque a gratidão cobriu toda a dor da perca. Irmão, você quer um segredo para você superar qualquer dia mal? Seja grato em todo tempo. Seja agradecido, independente da circunstância. Porque esse homem voltou para agradecer diante de uma cura. Mas vai ter dias que você vai precisar agradecer, mesmo na doença. Vai ter dias que a tempestade vai estar batendo no teu barco e entrando algo que parece que vai naufragar, e você vai ter que continuar remando e dizendo: obrigada, papai, que eu estou com a oportunidade de passar por essa tempestade e vencer ela, porque tu estás comigo. Você não pode duvidar que Ele está contigo em todo o tempo, porque é aí o segredo e a chave para tudo. E aquele homem, quando volta para agradecer, o melhor acontece. Porque tem gente que pensa que o melhor é o milagre que pediu. Tem gente que pensa que o melhor é aquilo que adquire nessa terra. Deixa eu te dizer, é bom o milagre. É bom adquirir coisas nessa terra. É. E Deus quer, viu? E Deus quer. Aleluia. Mas não existe nada melhor do que a salvação. Não existe nada melhor do que a certeza da eternidade de glória. Não existe. Não troque nada. E foi exatamente isso que aconteceu. Esse homem, quando voltou para Jesus, para agradecer, Jesus pergunta assim: cadê os 9? Jesus está perguntando: cadê os 9? Você acha que Jesus não sabia por que os 9 não voltaram? Jesus sabia. Mas aqui, para deixar claro que Ele conhece sim os corações de todos, e que Ele não esquece daqueles que Ele está fazendo e operando, e o abandona na covardia, na infidelidade. Ele vê todas as coisas. Aquele homem, quando volta, Jesus diz para ele assim, ó. Vamos lá, o último versículo, coloca aí para a gente ler. 19. Quando Jesus perguntou pelos demais, aí Jesus vai no 19, versículo 19, e diz assim, ó. Então ele lhe disse: levante-se. Por que diz levante-se? Porque aquele homem, quando chegou, ele se prostrou em adoração. Aleluia. Toda pessoa que é grata, ela adora a Ele, em todo tempo. Aleluia. Jesus diz assim, ó, levante-se. A sua fé o salvou. Aqui é a melhor parte, meu irmão. Aqueles homens, aqueles 9 receberam um milagre. Esse daqui, além do milagre, ele foi salvo. Você tem noção? Muitas vezes você está se distraindo só com aquilo que você quer, onde os planos que o Senhor tem para você é muito maior e vai muito além. Uma pessoa ingrata, aqueles 9, eles não receberam a salvação, porque a ingratidão, ela fecha as portas da bênção. Uma pessoa ingrata, ela é murmurenta. Uma pessoa ingrata, você pode fazer por ela 99, ela vai reclamar porque você não fez um. A pessoa ingrata, você faz, ela está sempre insatisfeita. A pessoa ingrata, está acontecendo uma chuva linda, ela olha para o chão que está molhado e começa a reclamar. Ela não enxerga as plantas que estão precisando da água, ela não enxerga as pessoas que estão necessitando da chuva, ela só reclama das coisas que para ela está dando errado por conta da chuva. A pessoa ingrata, a bênção está na porta. A bênção está bem aqui, ó. Preste atenção. A bênção está aqui na porta, para entrar na casa da pessoa. Só que a ingratidão faz isso, ó, pá, fecha a porta. A bênção quer ser derramada sobre a pessoa, mas a pessoa fechou a porta e a bênção não invade. A bênção não vai quebrar a porta, não. É você quem abre. E a ingratidão fecha portas.
Tem gente que não entende por que tem muitas portas fechadas. E ela fica reclamando. Ah, porque uma porta de emprego não abre. Ah, porque a porta da oportunidade não abre. Ah, porque as coisas estão só difíceis para mim. Não generalize. Mas tem muitas pessoas que não é porque as portas não abrem. É porque a pessoa mesmo é quem está segurando a porta fechada. Porque a pessoa só vive enxergando o lado ruim das coisas. E quando você é um murmurento que só enxerga as coisas ruins, você está falando mal do próprio Deus. E você está atrasando a sua vida. O povo no Egito era para passar 40 dias. Ficou 40 anos, porque era um povo ingrato, murmurento. É isso que a ingratidão faz. Mas Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer que você abra os teus olhos para uma expectativa nova nele. Para uma perspectiva de vida diferente. Está difícil, mas se você tiver um coração grato, você vai enxergar a oportunidade das coisas melhorarem. Se você for uma pessoa grata, você vai começar a ter sabedoria e estratégia. Se você for uma pessoa grata, nenhum mal vai permanecer em você, porque a gratidão vai expulsar o mal da tua vida. Depende de quem? Diga de mim. Diga, irmão, bora lá, cuida. Depende de quem? Diga, depende de mim. Só depende de você. Mudar o que está aí dentro de você. Porque Deus deu livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio. Você pensa o que você quiser, você faz o que você quiser, e Ele não te obriga a nada. Mas somente aqueles que têm fé, não só para o que quer receber, mas fé para permanecer nele, para uma eternidade de glória, vai para a salvação eterna. É só para os que crê e permanece firme. Tem gente que está firme até o dia que recebe o que tanto quer. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que Ele quer te abençoar ainda mais. Agora não faça como os 9. Tenha fé para receber e continuar firme nele. Porque só aquele que voltou com gratidão recebeu a salvação. Fica de pé, igreja do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesse lugar. Quem é você hoje? Quem é você agora? Como você tem usado a sua língua nos últimos dias? Para agradecer ou para reclamar? Para adorar e se prostrar diante do Senhor, independente das circunstâncias? Ou você tem só se reclamado? O Senhor tem bênçãos para você. E só depende de você. Santo, santo, santo é Ele que está nesse lugar. A pior lepra que um ser humano pode adquirir é a lepra da ingratidão. Porque a lepra da ingratidão vai fazer você perder a salvação. Pois é. Irmã, mas eu não sou ingrato não, eu sou tão agradecido. Irmãos, muitas vezes a sua ingratidão está escondido atrás de um coração orgulhoso. Atrás de um coração endurecido que não libera perdão. Um coração ingrato é um coração fechado, que não se rende, que não se humilha. É um coração cheio de altivez,
Irmão, mas eu sou grato. Mas quando abre a boca vive reclamando, dizer que é e as suas atitudes não coincidir com aquilo que você diz, é uma mentira. Deus está te chamando para refletir. Faça uma reflexão de quem é você. Fecha teus olhos só aí por alguns instantes. Só alguns instantes. Não é um ato religioso. E também, se você não quiser fechar os olhos, você não precisa. É só porque se você fechar os olhos, talvez você se concentre um pouco mais. E nesse momento que você está em concentração, se conecta realmente com o Pai e auto se avalia. Você tem sido grato pelo fôlego de vida? Pela oportunidade que Ele está te dando hoje? Você tem sido grato pela família que Ele te deu? Pelo trabalho, pela oportunidade de escola? Quando algo acontece na sua vida que não é algo que te agrada, você só enxerga essa parte ruim? Ou você ainda assim enxerga a mão do Senhor sobre a sua vida? Quem é você? Papai está te dando uma oportunidade de mudança, de transformação de pensamentos, de metanoia total, de dependência dEle. Quando Ele entregou o seu filho para morrer naquela cruz, por amor a você, é a maior razão de gratidão, porque Ele já fez tudo. Tudo já foi feito. Agradeça. Agradeça em todo tempo. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Com emprego, temporariamente sem emprego. Na bonança ou na escassez. Abra os olhos e enxergue com gratidão a mão dEle, o cuidado dEle e o zelo dEle. E você verá que o melhor dEle sempre virá. O melhor dEle sempre virá. Para aqueles que crêem, para aqueles que permanecem firmes, para aqueles que são fiéis em todo o tempo. Confie nele. Não despreze. Oh, aleluia. Aleluia. Irmã, mas você às vezes está dizendo: irmã, você não tem noção. São muitas pedras que estão jogando. Como é que eu vou agradecer, irmã, por essas pedras que estão jogando em mim? Ei, quando você é grato, essas pedras que parece que é para te derrubar, na gratidão, você olha para aquelas pedras e diz: uau! Eita glória! Com essas pedras eu vou fazer uma grande construção. Eita, com essas pedras eu vou edificar um grande muro. Essas pedras que foram jogadas achando que ia me derrubar, eu tenho um Deus poderoso que estás comigo.
E este Deus poderoso vai me dar forças. E eu vou usar essas pedras para o meu bem. Oh! Tudo coopera para o bem daqueles que creem no Deus Todo-Poderoso. Tudo coopera para o bem. Muda a tua perspectiva. Oh, aleluia. Sempre vai ter o lado bom. E é essa parte boa que você tem que segurar. É ela que você tem que segurar. Porque é com ela que você vai passar por todos os obstáculos e vai chegar no topo, no alvo, no lugar certo. Aleluia! Não se distraia. Não perca tempo com as migalhas que Satanás tem lançado. Irmã, grande é a prova, maior é o teu Deus. Grande é a luta, maior é a vitória. Oh! É este Deus que você serve. Ele é dono de todo o poder. Todo o poder está sobre ele. E aqueles que o adoram, que clamam, vão viver o melhor dele nesta terra. Aleluia! Oh glória! Eu quero viver o melhor de Deus nessa terra. Quem quer diz eu quero. Eu quero, eu quero. Agora você diz assim: eu vou, eu vou.